Ei galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Multicore e hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns componentes que talvez se você investir um pouquinho mais na hora de você montar seu computador ou se você não negligenciar esses componentes, você vai se dar bem num futuro upgrade. Então, dependendo aí do que você já tá pensando, porque às vezes a gente compra um computador já pensando no upgrade, fica de olho que eu vou ter algumas dicas legais pra vocês. Bom, a primeira coisa é a fonte. Porque afinal, simplesmente olham qual que é a quantidade de watts que precisa, acabou, era isso, show de bola e deu. Só que quando você for fazer um upgrade de placa de vídeo, que é o componente que mais gasta a quantidade de watts, né, que mais pede energia, a pessoa precisa trocar a fonte e gasta todo o dinheiro. Então, se você pensar em comprar já uma fonte que tenha esse espaço de upgrade, você vai gastar menos, porque você vai comprar só uma vez a fonte e não duas vezes. E caso você esteja, por exemplo, poxa, vou comprar agora um processador APU, né, que é um processador que já tem o chip gráfico integrado, para daqui a pouquinho comprar uma placa de vídeo dedicada. Já compra a fonte pensando na placa de vídeo. Aí você vai facilitar tanto o upgrade em si, porque você não vai precisar ficar tirando essa fonte, bibibi, bababó, e você vai gastar também menos dinheiro porque você tem uma fonte que já supre a necessidade energética do próximo upgrade. Lembrando que às vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu não vou comprar uma fonte de, sei lá, 1050 watts se eu só preciso de 400 agora. Beleza, realmente você não precisa, mas se você comprar uma fonte de 1050 watts, não pense que a sua conta de energia vai aumentar por conta da fonte ter uma capacidade maior. Porque se o seu computador tá precisando de 400 watts, a fonte vai entregar 400 watts. Se o seu computador precisa de 500 watts, a fonte vai entregar 500 watts. Ela não vai puxar os 1050 watts o tempo inteiro só porque ela tem essa máxima capacidade, tá? Então fica nesse quesito, fica tranquilo, que não é por conta da fonte ter mais capacidade que ela vai realmente gastar tudo isso de energia. O que vai ditar quanto que a fonte vai gastar é basicamente os componentes, as peças do seu computador e da sua máquina. O próximo ponto que eu gostaria de falar é o gabinete. E aí a gente volta de novo na questão da placa de vídeo. Por quê? A placa de vídeo é um componente grande, ocupa bastante espaço no meio do gabinete todo. E se você tá pensando em fazer um upgrade de placa de vídeo, Por que eu falo isso? Porque placa de vídeo tá caro. Quando a gente monta, né, o computador inicialmente, eu já sou dessa, do tipo, se você não tem dinheiro, compra uma APU e faz o upgrade depois, porque placa de vídeo agora até tá baixando o preço, mas não é algo super, mega, ultra acessível. Eu já sou essa pessoa que indica APU pra depois, quando descer dinheiro do céu, você comprar a sua GPU. Mas quando você compra um gabinete muito simples, você talvez não tenha refrigeração adequada, por conta de não ter espaço para colocar, né, para instalar as fãs, ou não tem espaço para o ar refrigerar, passar por todos os componentes. Então, pensa nessa questão. Quando você for comprar um gabinete, ele não é simplesmente o lugar onde eu vou tocar e enfiar todos os componentes no meu computador. Ele precisa ser um lugar onde eu possa fazer o gerenciamento mínimo ali de cabos, que eu consiga colocar um water cooler, que eu consiga colocar ventoinhas legais ali pro meu computador todo ser refrigerado. E quando a gente fala de placas de vídeos, elas estão cada vez maiores. Então, dependendo do que você está pensando em comprar depois, já compra um gabinete que tem esse espaço. Às vezes a pessoa pensa assim, vou comprar aqui o gabinete mais simples. Beleza, talvez para aquele computador básico dê certo. Aí a pessoa vai comprar um water cooler, já não tem espaço. Aí a pessoa vai comprar uma placa de vídeo minimamente decente, já não tem espaço. E aí tem que trocar todo o gabinete. Minha sugestão é, não precisa comprar um gabinete de R$2.000, mas talvez evitar aqueles de 99 pila, sabe? Então ficar numa média ali de uns 300 a 500 reais, você já consegue um gabinete que tem suporte ao water cooler. E é interessante porque tem alguns que já tem suporte ao water cooler de 360 milímetros. Então você consegue fazer um upgrade super interessante para a refrigeração do seu processador. Eu não me preocupo com GPU. Mas a CPU, então você consegue fazer aí uma jogada bem interessante. Então sempre dá uma olhada na questão de compatibilidade com refrigeração no gabinete e também qual que é o espaço do comprimento máximo da GPU, que é justamente a parte ali mais crítica
na hora de fazer a instalação da GPU. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar, memória. Quando a gente fala de upgrade de memória, normalmente estamos falando de uma placa-mãe que tem 4 slots de memória. Existem algumas placas-mãe que só tem 2 slots, realmente, beleza. Mas supondo que a sua placa-mãe tenha 4 slots de memória. É interessante quando você for comprar o computador, primeira, né, comprou, beleza, ainda não fez o upgrade. Você comprar 2 módulos de memória. Então vamos supor, você quer 16 GB de memória. Compre 2 módulos de 8 GB. Ah, eu quero começar com 32 GB. Beleza, compra 2 módulos de 16. Por quê? Porque dessa forma você deixa 2 slots livres para você fazer upgrade. Ah, mas eu não quero fazer upgrade. Você não quer fazer upgrade agora? Daqui a pouquinho você vai querer. Você vai sentir, os programas cada vez pedem mais. E assim, hoje a gente tá falando aqui de uma situação de que 16 GB de memória às vezes já não é suficiente. Então ter margem para upgrade é sempre interessante. E você não vai pagar mais porque você pegou módulos de 16 GB, 2 de 16 em vez de 4 de 8, entendeu? O valor é muito próximo, então vale a pena você fazer essa escolha porque você não vai estar gastando mais. Aqui ó, a primeira dica é que você não vai estar gastando mais, olha só. Temos também uma questão, acho que é o último ponto que eu gostaria de falar é a questão da placa-mãe. A placa-mãe em si, ela não dá desempenho direto, de uma forma direta. Mas a placa-mãe é por onde o desempenho passa. Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque todos os componentes eles vão ser conectados direta e indiretamente na placa-mãe. Então, se você tem, por exemplo, um chipset muito básico, talvez você não consiga colocar os SSDs de maior desempenho. Talvez você não consiga ter vias PCI Express suficientes para ter um bom desempenho na sua placa de vídeo. Acaba se limitando muito se você escolhe os chipsets mais básicos. E outra questão é que quanto mais básico é o chipset, mais básica também é a construção da placa. Então, se você pega algo muito básico, e aí vamos supor, peguei aqui um chipset A520, peguei um Ryzen 3, ou seja, chipset básico, Ryzen de entrada. Legal. A partir do momento que você faz um upgrade para um Ryzen 5 ou um Ryzen 7 de mesma geração, tem suporte. A sua placa ainda consegue lidar com aquilo, você consegue instalar e ele reconhece, funciona. O problema todo é que você chega num ponto em que o próprio VRM da placa não sabe lidar mais com aquele processador. Você acaba tendo problemas por conta do gerenciamento de energia. O VRM é justamente o que faz o controle da energia e deixa essa energia ficar limpa e organizada pro processador. Então, você não tem uma quantidade de fases e componentes bons o suficiente para lidar com processadores melhores. Ah, mas esse computador que eu tô montando é pra minha tia pra deixar na sala pra ela acessar o Facebook. Beleza, top. Mas se você tá pensando em comprar algo para fazer um upgrade depois, eu já sugiro você pegar um chipset intermediário. Aí sim, você vai gastar um pouco mais de dinheiro. Todas as minhas dicas foram para gastar dinheiro. Mas então, se você pegar um chipset intermediário, você já vai ter um bom leque de opções de benefícios ali, uma quantidade de vias PCI Express, você já consegue colocar SSDs NVMe, um monte de coisa interessante. E se você escolher também uma placa-mãe que tenha uma construção legal, porque obviamente, né, tem gente que faz placa-mãe, chipset intermediário com construção porcaria, mas supondo que você esteja, né, no mediano em tudo, tanto na construção como no chipset, um pouquinho mais ali de fases no VRM, talvez ali um dissipador de calor no VRM também. Por que eu falo isso? Porque aí você consegue colocar um Ryzen 7, talvez até um Ryzen 9. Quando a gente fala de chipsets, os chipsets mais entusiastas, assim, eles são mais voltados para quem vai fazer overclock. Então vamos supor, quero comprar um Ryzen 9. Não coloca numa A520, entende? Coloca ali numa B. Ah, mas eu quero fazer overclock. Beleza, aí você vai pra linha X, que realmente é o chipset mais entusiasta. Se você não vai fazer overclock e vai rodar o processador em estoque, beleza, não tem problema, não precisa comprar, né, a melhor placa-mãe, mas se você compra a pior, você acaba tendo outros problemas. Aí você tem um Ryzen 9 que você vai usar um HD, porque o sistema de armazenamento não tem suporte aos bons SSDs. Então é esse o meu ponto. Você ter uma boa gama de opções, porque a placa-mãe não dá desempenho, mas ela te dá as ferramentas, ela te dá os conectores, os slots, para você justamente conseguir conectar. E quanto mais entusiasta também for a placa-mãe, maior a capacidade dela de gerenciamento de memória, então você consegue colocar mais capacidade de memória e também frequências melhores, né? Frequências mais altas para as memórias. Então é isso.
Eu acredito que vocês, tendo o que a gente chama, né, de PC equilibrado, ele vai facilitar pra caramba quando vocês forem fazer algum tipo de upgrade. Infelizmente, isso requer que vocês façam também o gerenciamento do dinheiro, né, tipo, às vezes gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas eu acredito que esse tipo de investimento vale a pena, porque você não vai precisar trocar 30 coisas, você vai precisar trocar ali só uns detalhezinhos. Inclusive, eu até falo assim que às vezes a gente acaba gastando errado e aí perde desempenho, sabe? Se você tem algum componente que você gastou muito pouco, por mais que pareça assim, poxa, ele não faz diferença, até o gabinete faz diferença, sabe? Se você compra um gabinete muito pequeno, você acaba tendo problemas de refrigeração e calor é um dos maiores inimigos da tecnologia. Então, se você achou útil esse vídeo, aproveita e já compartilha com seus amigos. E caso vocês tenham curtido, tenham dúvidas, comentários, podem colocar aqui embaixo que a gente continua a discussão ali embaixo nos comentários e também podemos trazer mais conteúdo em relação a componentes específicos para você investir mais ou menos na hora de montar essa máquina.